Olá, pessoal! Então, daremos seguimento ao nosso módulo de informática básica. Pessoal, como eu falei para vocês, esse módulo ele vai ser bem básico mesmo, é para as pessoas que têm bastante dificuldade. Então, a gente vai abordar todos os conceitos básicos aqui, ok? Então, pessoal, eu começo falando a respeito dos componentes básicos de um computador. Então, o que que acontece? Vou criar aqui Vou abrir o Google aqui, para mim falando e mostrando para vocês imagens a respeito desse tema. Então, pessoal, vou colocar aqui essa cor. Informática básica. Certo, pessoal? Então, o que que acontece? Primeiro, a gente vai saber quais são os componentes básicos de um computador. Componentes básicos de um computador. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem, ou melhor, a gente tem essa imagem aqui que ela retrata bem, onde os principais itens são o monitor, e aí a gente vai tratar de dois assuntos. Um é um computador de mesa, um computador que ele fica em algum local, né? Um computador, digamos, que fica estabilizado em um local. E o outro item é o notebook. Temos também o netbook, o tablet, enfim, vários outros equipamentos. Mas nesse momento a gente está tratando do computador de mesa, que é o que a gente chama desse nome. Computador de mesa, como o próprio nome diz, é um computador que geralmente ele fica quieto em um local. Muito difícil, você não consegue ficar levando ele, vamos supor, para fazer uma apresentação, mudando de sala de uma para outra, porque dá muito trabalho levar todos esses elementos aqui que vocês estão vendo. Então, pessoal, a gente já define em duas situações. A gente tem o computador de mesa, que também é conhecido como PC. Então, toda vez que alguém falar para vocês, principalmente técnico, fala assim, não, como é que está o seu PC? O PC é simplesmente uma abreviação para computador. E aí, quando a gente fala computador, a gente está dizendo o computador que seria o computador de mesa. E aí, pessoal, então entrando nessa parte do computador de mesa, a gente tem esses seguintes elementos que estão na tela. A gente tem o monitor, que seria essa tela aqui onde vocês vão ver tudo que é digitalizado, né, digamos assim. E aí tudo que aparecer na tela aqui é a tela que vai ser a responsável por estar mostrando. E aí o que acontece, pessoal? O que tem que ficar bastante claro? A tela ela é simplesmente uma representação do que está dentro do computador. Então, se você tem só a tela, você não consegue ter um computador. Por quê? Porque o computador ele é só uma representação. Mas quem manda as informações para aquela tela é o gabinete, que é representado por esse caixotezinho aqui, que eram os computadores bem antigos à época. Atualmente eles estão vindo no modo, aqui ele está como se ele estivesse deitado, né? Atualmente eles vêm no modo já em pé. Então vou até pesquisar aqui para vocês. Então vamos colocar aqui gabinete. Gabinete. Então, pessoal, vocês observam aqui, ó. Aí existem diversos tipos. Por enquanto a gente está só tratando da parte bem básica mesmo. Gabinete básico. Então, pessoal, atualmente ele está vindo dessa forma aqui, ó. Então, antigamente ele vinha deitado, e aí deitado você colocava o computador em cima, a tela em cima, né? Para que você conseguisse
levantar a tela e ela ficar na posição dos seus olhos. E era feito dessa forma. Então, antigamente, a tela ela ficava em cima da CPU. Era meio que uma compatibilização entre os dois itens, o monitor e o gabinete. Porque você economizava espaço, né? E tinha os dois itens ali próximos um do outro. Então, para você ligar o computador e ligar a tela, ou você ligar o gabinete e ligar o monitor, você já tinha tudo perto aqui. Então, você só apertava em um, apertava em outro e ele ligava. Então, pessoal, o que acontece? A gente vai entrar ainda mais nessa parte dos componentes, mas só já adiantando. Então, a gente tem um monitor, que é quem representa as informações, né? Onde vocês vão ver as informações. Aqui no gabinete é onde se processam as informações. Então, tudo que você vê no monitor está vindo do gabinete, porque é ele que processa as informações. É como se o monitor ele fosse os olhos de uma pessoa, onde tudo está sendo mostrado ali, tudo onde quem capta as imagens é o próprio olho, né? E o gabinete é como se ele fosse o cérebro, porque o olho da gente, a gente capta a imagem, mas quem processa a imagem dentro aqui da nossa cabeça é o cérebro. Então funcionaria mais ou menos nesse sentido. O gabinete ele processa, o monitor ele representa aquelas informações. E além desses dois itens que eu comentei, a gente tem o mouse e temos o teclado. O mouse, pessoal, eu tenho um aqui, ó. O mouse tem de vários tipos também, né? Assim como o monitor, assim como o gabinete. O mouse, a gente tem ele de dois tipos. Tem ele com fio, que é o meu caso, e tem ele sem fio, que aí ele vai funcionar através de baterias ou pilhas. E aí vamos entrar também agora mais a fundo nesse item dos mouse. Além do mouse, temos o teclado. O teclado, eu estou usando um notebook, então não vou conseguir mostrar para vocês. Mas o teclado vocês conhecem, é esse que está sendo representado aqui na figura. E aí, pessoal, vocês têm que imaginar que todos esses elementos aqui, eles trabalham juntos. Só que cada um ele tem a sua especificidade. Então, o que o mouse faz? Vamos recapitular. O monitor, ele representa as informações. O gabinete, ele processa as informações. O mouse, ele vai ser o responsável por manipular essas informações aqui dentro da tela através do ser humano. Então, o ser humano ele vai movimentar. E aí, como que ele vai manipular essas informações aqui dentro do computador? Através do mouse, clicando com esse cursor que vocês estão vendo aqui na tela. O cursor movimentando aqui, sou eu que estou movimentando ele. Se ninguém mexer nele, ele vai ficar parado. Agora, se eu quiser ir para o canto superior esquerdo, eu vou movimentar aqui o mouse, para que ele vá lá para o canto superior esquerdo. Eu quero para o canto inferior esquerdo. Canto inferior esquerdo. Canto superior direito. Canto superior direito. Então, o que acontece, pessoal? O mouse ele tem a função de manipular as informações com base no usuário. Então, o usuário ele quer abrir uma pasta, ele vai conseguir, mas ele vai conseguir como? Ele só olhando ele não vai conseguir. Pelo teclado ele até pode conseguir, mas vai dar muito trabalho. Então, o modo usual de abrir uma pasta, de movimentar qualquer informação dentro do computador, é através do mouse. Perfeito. E aí o que acontece? O teclado, ele, digamos que é uma junção com o mouse. Por quê? O mouse você vai movimentar as informações dentro do computador. Já o teclado, você vai inserir as informações dentro daquele computador. Então vamos pegar aí um exemplo. Para você
para você poder escrever um texto, a primeira coisa que você vai precisar é de quê? De um teclado. Por quê? O teclado ele vai receber aquelas informações e transmitir elas para o gabinete. No gabinete, essas informações serão processadas e automaticamente enviadas para o monitor. Então, muitas vezes, você aperta na tecla F do teclado. Então, o comando que eu estou dando para o computador é qual o resultado final que eu quero que apareça no computador. Eu quero que no meu documento no meu documento apareça a letra F. E aí o que acontece? A tecnologia está avançando, mas atualmente a gente ainda não consegue. Não é que não consegue, mas ainda não está tão difundida a gente falar com o computador. A gente tem, como por exemplo, a Alexia, que é um sistema que a gente conversa com ele e ele realiza algumas atividades, né? Mas aqui a gente está falando de informática básica. Então, o que acontece? Para você ver na tela a letra F, você primeiro tem que apertar mecanicamente no teclado, lá na letra F. Clicou na letra F, vai ser ativado um comando do teclado, e esse teclado ele vai mandar essa informação para o gabinete. E aí lá no gabinete ele vai entender que está sendo solicitado que seja acrescentada a letra F no documento. Então na sua tela ele só está mostrando o que está acontecendo dentro do computador. Então quando você aperta no F e lá na tela aparece, houve todo um trajeto que foi percorrido. Então, a gente apertou no F, o que acontece? Essa informação ela foi para o gabinete. Do gabinete, ela simplesmente está representada no monitor. Então, resumindo, o monitor ele vai ser uma forma de representar aquelas informações. Perfeito, pessoal. Sabendo disso, o que acontece? A gente tem aqui os elementos principais de um computador ou de um PC. E atualmente, ao longo dos anos, a tecnologia ela foi avançando, foi mudando muitas coisas. E aí eu vou tratar de cada item agora com vocês. O que acontece, pessoal? O monitor, a gente vai começar pelo monitor. O monitor, assim que ele saiu, vou mostrar uma foto para vocês agora. Monitor antigo. Olha o tanto que é interessante. Ok, esse daqui é muito antigo. Então o que acontece, pessoal? Ou melhor, vou pegar esse aqui, porque ele mostra essa profundidade aqui, que é isso que eu quero falar para vocês. Então o que acontece, pessoal? Assim que surgiu a tecnologia dos computadores, as coisas não eram tão evoluídas igual é hoje. Então os primeiros monitores que foram feitos, eles eram mais ou menos nesse formato. Então você observa que é uma tela que ela tem um formato meio côncavo, né? Nesse sentido aqui. É uma tela extremamente pesada. Pesada. Não sei se alguém já teve contato, né, com esse tipo de computador. Mas é uma tela extremamente pesada. Então, muitas vezes você colocava em uma mesa de madeira essa tela. Ao longo do tempo, a própria mesa ela ia fazendo um abaloamento, que a gente chama. Ela era reta, só que devido ao peso ser tão grande, a madeira ia cedendo e ela ia fazendo uma curva. Por quê? Porque era um negócio muito pesado. Então, pessoal, o que acontece? Além dele ser pesado, ele era muito largo em sua profundidade, né? Aqui vocês observam, porque estava no início da tecnologia, né? Então era muito largo. Aqui dentro a tela também não era era uma tela bem simples, bem superficial mesmo. Deixa eu até colocar aqui ligado para vocês verem. Assim como as TVs, né? Que antigamente era, olha aqui. Antigamente era desse formato. Então você observa que não tinha a qualidade que a gente tem hoje. Então evoluímos muito tecnologicamente falando.
Então, pessoal, os anos foram passando e a tecnologia foi avançando e ao longo do tempo essa tela ela saiu disso para isso, né? Uma tela um pouco mais tecnológica. E aí a questão das cores elas foram se alterando. No início era branco, depois ficou preto, depois às vezes ficou branco novamente, depois ficou preto e assim ia indo. Mas aí, ó, vocês observam que ela foi afinando. Então, atualmente, vamos colocar aqui monitor. Atualmente a gente está nessa tecnologia. E aí essa tecnologia ela é muito interessante, pessoal. Por quê? Você vê que ela... Deixa eu colocar aqui monitor 3D, deixa eu ver se aparece. Não, só o monitor mesmo. Ultra Wide. São tipos aqui de monitores, eu só quero mostrar para vocês terem uma ideia. Não, vai ser esse aqui mesmo. Então, pessoal, o que acontece? Atualmente, a gente tem monitores de diversos tipos, né? Esse aqui é um tipo padrão. Ah, era aqui que eu queria mostrar para vocês. Ó. Então aqui a gente tem um monitor padrão, né? Não importa a questão da marca. E aí vocês observam ó, que daquela largura gigantesca que era antigamente, eles conseguiram reduzir drasticamente essa largura. E a cada vez estão reduzindo mais. Inclusive essa aqui já está até um pouco ultrapassado, porque já se tem monitores muito mais finos do que esse, tá? Mas é só para vocês observarem como a tecnologia avançou. E aí o que acontece, pessoal? Já abrindo o leque um pouco mais nessa questão dos monitores, atualmente a gente tem uma tecnologia muito mais avançada do que essa daqui. Então essa aqui ela já está começando a ficar no passado. A moda agora, o que a gente tem de mais atual, digamos assim, é essa aqui, ó. São os monitores ultra wide. E qual a diferença de um para o outro? Essa tela que ela representa bem, ó. Além da questão do ultra wide, é essa questão de ser curvo. Então vocês observam que agora não são mais computadores, não são telas mais retas. Agora você tem essa tela curva, para quê? Quando você faz a tela curva, você aumenta a extensão dela na horizontal. E aí, aumentando a extensão dela na horizontal, o que acontece? Você tem uma maior produtividade. Porque aqui dentro vão caber várias janelas. Então, com isso, você consegue, além de ter uma tela maior, uma tela de altíssima qualidade, onde você pode assistir vídeos, séries, trabalhar, principalmente quem trabalha com a parte gráfica, ela é impressionante. E aí, então, a gente está nesse tipo de tecnologia. Só que assim, pessoal, qualquer um dos monitores que eu mostrei para vocês, eles vão fazer a representação. Então, é como se fossem carros. O carro ele vai te levar no lugar do mesmo jeito do outro. Só que muitas vezes um vai ser mais rápido, um vai ter mais tecnologia, um vai te dar mais conforto. E aqui nos monitores é o mesmo raciocínio. Do mesmo jeito que aquele bem antigo que eu mostrei, ele vai representar as informações, esse aqui também vai. Qual a diferença de um para o outro? Questão de qualidade, questão de tamanho, né? Antigamente se faziam telas de computador igual atualmente. Então, pessoal, era essa a visão que eu queria mostrar para vocês, a questão de monitor. A gente está mais ou menos nessa tecnologia, tá? E detalhe, aproveitando a deixa, pessoal, atualmente eu mesmo já trabalho dessa forma, o que acontece? Atualmente, um monitor, ele é muito pouco. Então, o que acontece? Você tem um computador normal, você tem uma tela,
Você faz as coisas, tudo certinho, bacana. Só que, pessoal, no momento que vocês experimentam utilizar mais de uma tela, e quando eu digo utilizar mais de uma tela, é porque assim, pode ser duas, pode ser três. Quanto mais telas vocês começarem a utilizar, mais telas vocês vão querer acrescentar. Então, vou colocar aqui, ó, computador com duas telas. Então, aqui, pessoal, além da questão da tecnologia dos monitores em si, a gente tem a questão de utilizar mais de uma tela. E aí vocês falam, mas para que utilizar mais de uma tela? Isso aqui, pessoal, dá uma produtividade, uma otimização absurda. E aí é um negócio exponencial, igual eu falei para vocês. Se você acrescenta uma tela, você vai ter um rendimento magnífico. Se você acrescenta mais de uma tela ainda, outra tela, 3 telas no caso, você vai ter um rendimento mais alto ainda. Então, é um número, digamos, infinito de tela. Então, o que acontece, pessoal? Eu convido vocês, no momento oportuno, a testarem, colocarem mais de uma tela no computador. No começo, você vai achar um pouco estranho, mas é muito rápido, você vai ficar dependente disso. Por quê? Qual a diferença de se ter uma tela e ter duas ou mais telas, pessoal? É o seguinte, uma tela, ela vai te deixar um pouco limitado. Como, por exemplo, eu estou em um notebook e esse notebook ele tem uma tela. Então, como eu tenho essa tela, então tudo que eu estou abrindo aqui e eu estou mostrando, eu estou vendo, vocês estão vendo. Ok. Agora imagina que eu tivesse um outro trabalho aqui, estava fazendo um outro trabalho por algum motivo, e esse outro trabalho ele estava na tela ao lado. Então o que acontece? A gente estaria batendo esse papo aqui, tranquilo, e a minha tela aqui ao lado estaria com o computador ligado, tudo certinho, estaria aqui aberta e não interferiria em nada. Aí, como no meu caso aqui, eu não estou com outra tela, então o que acontece? Quando a gente finalizar esse bate-papo, eu vou ter que caçar aquele programa, aquela atividade que eu estava fazendo aqui no meu computador. Então, eu vou pesquisar aqui onde é que foi que eu abri, enfim. Então, o que acontece, pessoal? A questão de várias telas, ela vai influenciar na quantidade de janelas que vão ficar disponíveis para vocês. Um exemplo, imagina que eu estou aqui nessa tela trabalhando em um documento. Nessa outra tela aqui, eu trabalho com a confecção de mapas também. Então, nessa outra tela eu estou confeccionando mapas. E numa terceira tela, eu estou no Google. Aí que começa, digamos, a brincadeira. Então aqui, pessoal, ó, eu estou focado totalmente no documento. Estou digitando. No momento que eu viro o meu rosto para outra tela, a outra tela já está com a janela que eu quero aberta, que é a janela de edição de mapas. Então, eu virei meu rosto aqui para outra janela. Eu movimentei o mouse aqui, do mouse que eu estava para cá. Eu puxei ele aqui, ó, automaticamente ele vai só até aqui porque só estou com uma tela. Se ele tivesse mais de uma tela, ó, puxei o mouse para cá, ele sairia daqui e iria para outra janela. Então, do jeito que eu estava aqui, eu quero fazer um mapa agora, ó, só virei, estou fazendo um mapa agora. Perfeito. Estou fazendo um mapa aqui, quero voltar para a minha janela de edição de documento. Estou aqui, tal. Voltei, meu mouse voltou para cá, continuo. Então, olha o tanto que é interessante. Fiz isso, perfeito. Duas telas, então, daria isso. Como eu só tenho uma tela, imagina que eu estou editando vídeo e fazendo um documento. Estou aqui no documento, então, descrevendo. Tal. Ah, não, vou fazer o mapa agora. Eu vou ter que minimizar essa tela do documento que eu estou fazendo. Caçar onde está aqui o arquivo que eu estou trabalhando do mapa. Clicar nele, aí ele vai sobrepor a minha janela. E aí sim que eu vou começar a trabalhar no arquivo do mapa novamente. Estou trabalhando. Não, agora eu vou voltar lá pro meu documento. Lá vai eu ter que caçar o Word aqui novamente e clicar nele
para ele sobrepor a minha tela do mapa e eu conseguir trabalhar. Então você perde muito tempo e perde até mesmo um raciocínio, porque você tem que, antes de iniciar a atividade, entrar naquela tela. Então, pessoal, continuando ainda na questão da tela, então vocês imaginam, aqui na primeira eu estou trabalhando com uma edição de um documento, na segunda eu estou trabalhando com a confecção de um mapa, e na terceira eu estou com o Google aberto. Então estou aqui trabalhando nas três, tudo certinho, bacana. Por algum motivo, eu estou com dúvida a respeito do que eu estou escrevendo. Estou escrevendo, vamos supor, sobre o tema monitores em 2024. E aí eu quero ver fotos desses monitores de 2024. Lembrando que aqui eu estou trabalhando no arquivo do Word, né? No arquivo documental. Estou aqui escrevendo, aí vou procurar imagens. Se eu tenho umas três telas, ó, eu posso pegar o mouse, sair dessa tela aqui, só levantar aqui, ó, para cá. Aí esse mouse, esse cursor, ele vai para a segunda tela. Da segunda tela eu puxo ele ainda mais e vou para a terceira tela. Fui para a terceira tela, eu vou simplesmente clicar lá no Google e pesquisar imagens de monitores 2024. Pesquisei. Encontrei a foto que eu queria, copio, volto com o mouse de lá da terceira tela onde eu estou para cá e eu colo. E pronto. Resolveu o meu problema. Agora imagina se eu estou com tudo isso em uma tela só, aí lá vai eu ter que ver, entrar no Google, caçar onde está a imagem, tudo mais, tal, copiar ela, depois pesquisar onde é que eu estou com o arquivo aqui aberto do Word e assim vai indo. Então, pessoal, a atualidade ela está nos proporcionando isso. A gente tem a questão da otimização de tempo através de multitelas, tá bom? Então, sobre telas, era isso que eu estava querendo expor para vocês. E vamos dar continuidade nos outros assuntos.